vantagens e desvantagens das baterias de lítio-cloreto de tionila. A bateria de lítio-cloreto de tionila tem uma das maiores tensões entre as células, tendo tensão nominal de 3,6 volts. A densidade específica de energia varia ao redor de 500 watts/hora por quilograma, podendo variar em função do fabricante e modelo de bateria, o que representa 3 vezes mais que a energia de uma bateria alcalina. As baterias de lítio-cloreto de tionila são fabricadas predominantemente no formato cilíndrico e não são recarregáveis. Essas baterias têm sido usadas em aplicações que exigem uma longa vida operacional. Também possuem a mais ampla faixa de temperatura operacional, de menos 55 graus Celsius a mais 85 graus Celsius. Como a autodescarga é extremamente baixa, menos de 1% ao ano, esse tipo de célula pode suportar longos períodos de armazenamento e atingir uma vida útil de 10 a 20 anos. Alguns dos componentes dessas baterias são tóxicos e inflamáveis. Assim, a exposição a células abertas, ou ventiladas, ou componentes celulares, deve ser evitada. A célula de lítio-cloreto de tionila consiste em anodo de lítio, cátodo de carbono poroso e eletrólito. O anodo de lítio é protegido de reagir com o eletrólito durante o tempo de armazenagem da bateria, pela formação de um filme de proteção no anodo. Logo que entra em contato com o eletrólito, esse filme provoca o efeito de passivação e contribui para aumentar a vida útil da bateria, mas por outro lado, também pode causar um atraso da tensão no início de uma descarga. As especificações técnicas e curvas das baterias são similares, diferindo apenas os valores de capacidade, corrente e tamanho. No mercado nacional existem duas famílias de baterias, linha padrão e linha de alta descarga. As baterias da linha padrão possuem correntes de descarga menores, e as baterias da linha de alta descarga possuem correntes de descarga mais elevadas. Na figura a seguir, apresentamos as curvas de desempenho das baterias tamanho A, linha padrão. É uma característica geral das baterias de lítio-cloreto de tionila, que a tensão permanece estável durante toda a vida. A curva de descarga, normalmente tem uma forma retangular, como pode ser visto na figura. Isso possibilita o uso de praticamente 100% da capacidade disponível da bateria, em um nível bem acima de 3 volts. Há uma tendência ao uso de baterias de lítio-cloreto de tionila, como fontes de energia, em equipamentos operados por pulsos de corrente, ou em locais com temperaturas elevadas. As baterias de lítio-cloreto de tionila, por possuírem alta densidade de energia, devem ser projetadas para evitar curto-circuito não intencional das células, superaquecimento e correntes excessivas de carga e descarga. Dependendo das condições de uso, talvez seja necessário fornecer dispositivos de proteção no circuito da bateria. Se uma bateria for usada em conexão com uma fonte de energia independente, ela deve ser equipada com diodos de bloqueio DS, em cada sequência de células conectadas em série conforme mostrado na figura. Os diodos de desvio DP devem ser ligados em paralelo com cada célula do pack de baterias, a fim de evitar qualquer inversão de tensão. O efeito de um diodo de derivação é que a corrente passa pelo diodo se uma célula tiver sido descarregada. A célula não pode, portanto, ser descarregada à força. As células de baterias de lítio-cloreto de tionila podem eventualmente sofrer um curto-circuito acidental. As células individuais normalmente suportam uma corrente de curto-circuito. Porém, no caso de packs de baterias, onde várias células são ligadas em série ou em paralelo, é necessária uma proteção adicional contra curto-circuito. Nestes casos, deve ser utilizado um fusível, ou um fusível térmico. Se quiser saber mais sobre esse assunto, acesse nosso site, onde poderá encontrar artigos, vídeos e livros para download grátis. Também poderá acessar nosso catálogo com mais de 3.000 produtos. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima.